Amém. Provérbios, capítulo 16, verso 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Só esse trecho. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Desde que eu era mais novo, desde que eu tenho lá meus 16, a fase ali entre 16 e 18 anos, eu sempre fui um cara organizado, um cara que gostava de planejar, de me programar, de pensar no meu futuro. Eu sempre fui assim. Cara, com 16, 17 anos, eu tinha praticamente todo o planejamento da minha vida, pensando no meu futuro pronto. Eu pensava assim, cara, com 20 e poucos anos eu vou estar me formando, depois com 20 e poucos anos eu vou estar casando com alguém que Deus vai escolher para mim, e depois com 20 e poucos eu já vou estar exercendo o ministério, quando eu chegar aos 30 e poucos eu já vou estar com sucesso na minha carreira profissional nessa área, eu já vou ter completado um mestrado tal, o outro curso tal, etc. Cara, eu tinha 1 milhão de planos. Hoje eu olho para trás, eu dou risada com isso. Praticamente quase todos os planos não se cumpriram. Tudo aquilo que eu pensei, que eu imaginei para a minha vida, praticamente não deu certo, de acordo com os meus planos. A maioria desses planos foram mudados. Todo o meu planejamento, todo o meu programa de vida foi alterado. É muito ruim a gente ter algum plano mudado. É muito ruim a gente ter que mudar um plano que a gente faz. Dá uma sensação de que as coisas ficam fora do controle. O grande lance é que, na verdade, as coisas ficam fora do nosso controle. E é isso que deixa a gente angustiado. Você já passou por uma situação assim? Que você planejou alguma coisa, você pensou no seu futuro, cara, e você teve que se adaptar, porque tudo mudou. Tudo teve que mudar. E não dependeu de você, dependeu de outras coisas externas. E, geralmente, as mudanças desafiam a gente a sair da nossa zona de conforto. Talvez por isso a gente não goste de mudar. Talvez por isso a gente não goste de ter o nosso plano alterado. A gente lê um texto que tem muito a ensinar para a gente nesse aspecto sobre a vida com Deus. Tanto no nível individual quanto no nível mais abrangente, mais amplo. O nosso Deus, o Senhor, Ele é o dono de toda a história. Ele é o rei do universo. Ele é quem controla, Ele é quem tem todas as coisas sob o seu domínio. É óbvio que isso não significa que nós somos robôs na sua mão. Isso significa que nada foge ao seu controle, nada deixa ele surpreso. Paulo, quando ele escreve a respeito de Jesus para os Colossenses, ele ensina para a gente, você vai encontrar isso em Colossenses capítulo 1, versos 15, 16 e 17. Paulo diz assim sobre Jesus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Em Jesus foram criadas todas as coisas que você possa imaginar, todas as coisas que os seus olhos podem enxergar, todas as coisas que os seus olhos também não podem enxergar, foram criadas nele, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. E Paulo vai dizer sobre Jesus: todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E Ele vai continuar. Ele é antes de todas as coisas. Jesus não existiu só quando Ele nasceu num corpo humano. Jesus já existia desde a eternidade passada. E Ele continua. E nele tudo subsiste. Isso é muito profundo. Isso significa que nele tudo se mantém. Jesus é tão poderoso, Jesus é tão supremo, que ele existe antes de todas as coisas foram criadas nele, foram criadas por ele, foram criadas para ele, para a sua glória, e hoje todas as coisas se mantêm por causa dele. Olha a profundidade do que Paulo está falando sobre Jesus. Diante disso fica muito claro para a gente toda a supremacia, todo o poder, toda a soberania, toda a autoridade de Jesus Cristo sobre toda a sua criação. Mas parece que nesse tempo de pandemia, onde muitas alegrias foram tiradas da gente, essa ideia de controle soberano de Jesus fica meio embaçada nos nossos corações. A gente tende a duvidar um pouco do controle
total de Deus. Às vezes nem só olhando para a pandemia como um todo, mas a gente olha para a nossa vida e a gente pensa, será que eu vou continuar tendo comida nos próximos dias? Será que eu vou pegar essa doença e tudo vai ficar bem comigo? A gente esquece que Deus, o nosso Jesus, o nosso Salvador, continua no controle de todas as coisas. Nele, todas as coisas são sustentadas. Então a gente vai para um texto sagrado que ensina para a gente. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Do Senhor vem a resposta final. Da mesma forma que é muito ruim, sim, ter que mudar alguns planos que a gente faz. A gente não pode se esquecer de jeito nenhum que por mais que a gente tenha planos, por mais que a gente tenha projetos para a nossa vida, Deus é quem nos mostra a sua vontade em última instância. Deus é quem vai dar a palavra final. O texto de Provérbios que a gente leu essa noite, capítulo 16, verso 1, ensina para a gente que um homem, ele pode ficar satisfeito com a sua forma de querer levar a vida, ele pode ficar satisfeito com a sua justiça própria, ele pode ficar satisfeito com o seu jeito de enxergar o mundo, ele pode ficar satisfeito com a sua maneira de tomar decisões, ele pode ficar satisfeito com os seus planejamentos, que na maioria das vezes são lícitos, mas é o Senhor, é o Deus Iavé, o nosso Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito, é que é o juiz final sobre todas essas coisas. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho amigos queridos que tinham vários planos nesse período desses meses de abril e maio. Pensaram em viajar, pensaram em tirar férias, pensaram em fazer coisas. Antes dessa pandemia ser declarada. E eles planejaram há um tempo. Guardaram dinheiro, pensaram para onde iam, planejaram, combinaram e etc. De uma hora para outra, tudo tem que ser mudado. Os voos foram remarcados, as férias que foram tiradas tiveram que ser repensadas, os hotéis precisaram ser cancelados. A alegria de um tempo bom precisou ser reajustada agora dentro de casa, porque agora a gente tem que ficar isolado. E foi assim, de uma hora para outra. E sabe por que isso aconteceu? Não é porque de repente o caos se instalou, meu Deus, um vírus agora tomou conta. Não, é porque do Senhor é a palavra final. É porque o Senhor é quem tem a resposta final. Ele é quem tem a palavra final sobre qualquer coisa, quer você queira, quer não. Diante disso, que lição que a gente consegue tirar? E eu quero compartilhar com você essa noite desse texto de Provérbios. E eu creio que podem fazer toda a diferença para nossa forma de enxergar esse mundo atual e podem ajudar a gente a viver uma vida totalmente para a glória dele. A primeira lição desse texto é que a gente é totalmente dependente de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Todo ano, eu e a Lê, assim que o ano vira, entra um ano novo, a gente se reúne, eu e ela, a gente se junta, a gente começa a conversar e a gente começa a trocar ideias dos nossos planos para esse ano que está se iniciando. A gente tem lá um caderninho, e a gente faz tipo uma listinha para aquele ano. A gente coloca ali algumas metas que a gente quer atingir. A gente pensa assim, vamos tentar juntar tanto de dinheiro esse ano, vamos tentar, sei lá, fazer tal coisa esse ano. A gente coloca alguns desejos também nessa listinha. A gente pensa, vamos tentar fazer uma viagem para tal lugar. Vamos tentar se programar para a gente conseguir realizar isso. Eu, por exemplo, tenho algumas metas pessoais que eu também boto no caderninho. A gente bota tanto as que a gente faz junto, quanto as individuais. Eu gosto muito de correr, aí eu coloco lá, eu quero esse ano, tentar completar 3 meias maratonas. Aí eu vou colocando essas coisas, a gente escreve tudo isso num papel. É uma forma da gente tentar traçar planos, algumas metas para a gente ao longo do ano. Eu acho isso uma coisa muito legal, a gente gosta de fazer isso. Esse ano, eu até perguntei para ela hoje, falei, amor, eu acho que não fez esse ano essas metas. Realmente, esse ano passou, acabou que a gente não fez. A gente também estava lá fora, já pensando em outras coisas, enfim. Mas a gente geralmente faz isso. E a gente tenta colocar realmente essas coisas em prática. Então, o tempo vai passando, a gente volta e meia, vai orar junto, faz uma nossa devocional, a gente abre aquele mesmo caderninho lá, que na nossa lista de oração também estão essas listas de metas e desejos. A gente pede ajuda de Deus, poxa Deus, ajuda a gente a cumprir isso, ia ser tão bacana se eu conseguisse completar essas coisas, se eu conseguisse juntar essa grana, se a gente conseguisse fazer isso ou aquilo, visitar tal ou tal lugar.
E a gente pede para Deus também, Deus, ó, o que não for da sua vontade, pô, mostra para a gente quer fazer a tua vontade. De repente, vem uma pandemia como essa. Uma pandemia totalmente inesperada, como se Deus dissesse, olha, esses planos são os seus, não são os meus. Não é isso que eu planejei para vocês. Fica muito nítido isso para a gente. Praticamente tudo vai por água abaixo. Os planos se derretem, igual a um chocolate. Eu pensei nessa figura porque eu lembro do meu sobrinho, assim, quando ele vai tomar picolé. Meu sobrinho é a coisa mais linda que tem, cara. O moleque é muito fofinho. Ele agora está com 2 anos e meio, quase 2 anos e meio. E ele vai tomar picolé, ele fica todo lambuzado, assim. Ele adora picolé. Ele chama de totolé. E chocolate ele chama de totolate. Ele fala totolé, totolé. Aí ele fica tomando com aquela coisa assim, toda derretida de chocolate. Me lembrou dessa figura, assim. Quando Deus quer, os nossos planos, eles derretem assim. A gente é tão dependente de Deus quanto um bebê precisa dos seus pais para viver. O provérbio que a gente leu ensina para a gente que a resposta final vem do Senhor, vem de Deus. A resposta final vem do nosso Salvador. Todo o livro de Provérbios, ele ensina para a gente sobre a sabedoria com base nas coisas de Deus, nas leis de Deus, na vontade de Deus. Todo ele é construído mostrando os contrastes entre o sábio e o tolo. Então, quando você lê Provérbios, você repara, às vezes fica até um pouco cansativo, porque toda hora vai falar como o tolo pensa e como o sábio pensa. O sábio de acordo com as coisas de Deus, com a ordem de Deus, com a lei de Deus. Toda hora a gente vai ver isso acontecendo. Esse provérbio que a gente leu essa noite ensina para a gente que quanto mais sábios, quanto mais sabedoria a gente quer, quanto mais inteligência da parte de Deus a gente quer, mais dependente de Deus a gente vai ficar. Quanto mais sabedoria a gente busca, mais dependente de Deus a gente vai ser. Não existe outra consequência senão essa. Quanto mais sábios, mais dependentes do Criador nós vamos ser. Você pode ter planos, é bom se planejar, é uma coisa inteligente para se fazer. É óbvio, a gente precisa se planejar. Você tem que fazer isso é ser prudente, isso é prudência. Mas você precisa ter em mente, e eu também, que se Deus quiser, Ele muda tudo de uma hora para outra. Ele pode fazer isso, Ele tem todo o poder, Ele continua no domínio de todas as coisas. E aqui eu quero chamar a sua atenção para você fazer uma distinção muito clara, tá? Existe dependência e existe negligência. Eu não estou falando para você viver uma vida negligente. A gente ser totalmente dependente de Deus não significa que a gente vai ser negligente. Você pode realmente e deve pensar no seu futuro. É óbvio que você deve fazer isso, mas você não deve se agarrar a esses seus planos como se eles fossem a última coisa que poderia acontecer, como se os seus planos fossem perfeitos, porque não são. Não ache que seus planos são maravilhosos para você, que eles são a melhor coisa que pode acontecer para a sua vida, porque isso não é verdade. A nossa atitude deve ser de quem confia nos propósitos de Deus. Cara, o plano mudou. Glória a Deus, Ele está à frente. Eu tinha um plano traçado, eu vou seguir isso. Se Deus quiser mudar, Senhor, glórias ao seu nome. Me ajuda a não murmurar, me ajuda a não reclamar, me ajuda a não duvidar, me ajuda a não ter medo. Eu confio em você, porque eu te amo e eu quero viver dessa forma. A atitude deve ser de quem confia no melhor de Deus para a nossa vida. Eu vou olhar para frente sem ter preocupação, porque Deus continua reinando. E eu também vou olhar para frente sem arrogância, entendendo que eu não sei o que é melhor para a minha vida. No máximo eu tento ir com base nas coisas de Deus, pensando o que vai acontecer lá na frente. Mas Deus também continua reinando. A grande diferença está na nossa postura. Toda essa pandemia tem mostrado para a gente que Deus continua reinando soberanamente. E nós somos muito mais dependentes dele do que a gente pensava. Muito mais, muito mais. Nós somos totalmente dependentes de Deus. A segunda lição que eu queria trazer para a gente essa noite é que os planos de Deus, eles sempre vão ser melhores que os nossos. Os planos de Deus sempre vão ser melhores que os nossos. Talvez isso não esteja explícito nesse provérbio que a gente leu. Para uns, ler que do Senhor vem a resposta final soa um pouco estranho. É estranho, parece que eu estou perdendo a minha independência. Não gera aquela alegria que geraria no coração daqueles que amam a Jesus. Para outros, ler que do Senhor vem a resposta final se torna o maior motivo de esperança da vida.
Agora, uma vez que a gente tem a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática, e ela ensina para a gente que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Quando a gente lê que do Senhor vem a resposta final, a gente deveria exultar de alegria, a gente deveria exultar de esperança, a gente deveria aprender a descansar o coração. No livro do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, a gente aprende que a gente tem um Deus que realmente se importa com o seu povo e tem planos, sim, para o seu povo. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Está escrito, o próprio Deus falando para o povo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você sabe qual é o contexto que Deus está falando isso aqui? É uma carta que Jeremias está escrevendo para o povo exilado ainda, lá na Babilônia, cara. Você imagina um povo longe da sua terra, um povo escravizado, porque foi tomado pelos babilônios, e de repente recebe essas palavras do próprio Deus. Olha só, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Vocês vacilaram, meu juízo veio sobre vocês, mas os meus planos para vocês são planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, são planos de dar para vocês esperança, um futuro. É isso que eu tenho para vocês. Você consegue imaginar a grandeza dessas palavras? A profundidade desse Deus que ama, que se importa com o seu povo? Mesmo vivendo num caos, você consegue se alegrar nesse Deus que se importa dessa forma. Às vezes, a gente deixa que as circunstâncias da nossa vida sufoquem a nossa esperança de vermos um Deus sempre bondoso. O nosso Deus é bom, mas existem coisas que acontecem às vezes na nossa vida que impedem a gente de enxergar a bondade dele sempre. Porque a gente deixa que isso aconteça, infelizmente. Às vezes acontecem algumas coisas ruins, algumas coisas que a gente não gostaria, e a gente tende a duvidar do cuidado de Deus, a gente tende a duvidar da graça de Deus, a gente tende a duvidar do amor de Deus. E eu me lembrei de uma ilustração do fazendeiro e do vizinho. O fazendeiro, ele tinha um cavalo, certa vez. E aí, o cavalo dele fugiu. Foi para bem longe, ele perdeu um cavalo. E aí o vizinho se vira para o fazendeiro e fala, poxa, que coisa ruim, né? Poxa, você perdeu um cavalo. E o fazendeiro se vira para o vizinho e fala, talvez. Dia seguinte, o cavalo que tinha sido perdido volta com outros 2 cavalos. Agora são 3 cavalos que o fazendeiro tem. O vizinho se vira para ele e fala, caramba, que coisa boa que aconteceu com você, né? O fazendeiro olha para ele e fala, talvez. Um determinado dia, o filho do fazendeiro quebra o braço. O vizinho se vira para o fazendeiro e fala, caramba, que coisa ruim, né? Seu filho quebrou o braço. Pô, que tragédia, que coisa complicada. No dia seguinte, o responsável pelo exército da aldeia vai recrutar os jovens da aldeia e não pode recrutar o filho do fazendeiro porque ele está com o braço quebrado. E aí o vizinho se vira, poxa, que coisa maravilhosa, seu filho está com o braço quebrado, que bom que ele não vai ser mais recrutado. Eu não vou continuar a história, você que vai responder o que o fazendeiro vai falar para ele. A questão é, quais são os seus parâmetros para afirmar que alguma coisa é ruim ou boa? Com base em que você vai me dizer que uma coisa que está acontecendo hoje com você é ruim? Ou com base em que você vai me dizer que uma coisa que está acontecendo com você hoje é boa? Será que a gente não é limitado para entender os caminhos de Deus, os propósitos de Deus, aquilo que Ele quer para a minha vida, aquilo que Ele quer para a sua vida? Calvino certa vez falou, Calvino, o grande reformador João Calvino, ele disse o seguinte, o Senhor frequentemente frustra os propósitos de seus santos com o fim de humilhá-los e através de tal humilhação ensinar-lhes a se sujeitarem à sua providência da qual dependem. Calvino vai dizer que em alguns momentos Deus humilha mesmo os seus servos, os seus filhos, para que eles entendam o quanto eles dependem da provisão do próprio Deus. Essas palavras de Calvino, elas são essenciais nesse tempo que a gente está vivendo. Deus está querendo que a gente aprenda a descansar na sua provisão.
Uma provisão que vai muito além das coisas que a gente acha que precisa. Provisão em todos os aspectos, não apenas as coisas materiais. Deus é provedor na nossa área física, na nossa área material, na nossa área psicológica, emocional, afetiva. Todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos, Ele é Deus provedor. E mais, nesse tempo, Ele quer chamar a nossa atenção para algo ainda mais importante. Ele não é apenas o provedor, mas Ele é a própria provisão. Deus não é apenas o provedor, Ele é a própria provisão. Nós devemos aprender a descansar na sua bondade. Eu afirmo a você que Deus é bom. Deus é bom, e eu afirmo isso porque a palavra me diz isso. Independente das circunstâncias à sua volta, independente das coisas pelas quais você esteja passando hoje, Deus é bom e Ele te ama. Deus é bondoso com a tua vida. O mundo está enfrentando uma pandemia gigante, preocupante, tem tirado o sono de muitas pessoas, tem famílias que têm perdido seus entes queridos. O mundo enfrenta guerras, o mundo enfrenta violência diariamente, mas o mundo não conhece o Deus que a gente conhece. O mundo não conhece o Deus que te ama, o Deus que te acolhe, o Deus que cuida de você. O mundo não conhece esse Deus que você conhece. A palavra me diz que Deus fala para o seu povo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. A palavra também me diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E a palavra de Deus está dizendo para a gente essa noite, do Senhor vem a palavra final. Do Senhor vem a palavra final. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, em que a gente precisa infelizmente ficar isolado, em que a gente não pode fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, as coisas que a gente fazia antes, que enchiam a gente de alegria, de satisfação e prazer. Esse provérbio tem gritado comigo. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, do Senhor vem a resposta final. Os planos de Deus sempre, sempre vão ser melhores que os nossos. E graças a Deus que é assim. Graças a Deus que a palavra final é dele. Diante disso, o que a gente pode fazer na nossa vida? O que a gente precisa mudar ou então abrir os nossos olhos? Em primeiro lugar, entregue os seus planos para Deus. Entregue os seus planos para Deus. Não tem problema você fazer planos, mas aprenda a entregar todos eles para Deus. Entregue os seus planos e peça para Deus ajustar os seus planos de acordo com a vontade dele, não o contrário. Tem gente que começa a fazer um monte de plano, começa a querer viver a vida como gostaria, e aí começa a falar, Deus, vem agora comigo e abençoa aqui esse plano que eu tenho, abençoa aqui essas coisas que eu quero fazer. Aí eu me lembrei de um brinquedinho que o meu sobrinho já usou várias vezes. Meu sobrinho Arthur, quando ele era bebezinho. Esse aqui é, na verdade, do Arthurzinho, do Fabrício e da Simone. Eu pedi emprestado para eles. Esse brinquedinho, dá para você ver aí, ele é um brinquedinho que ele tem alguns formatinhos assim, e a criança está em qual? Essa aqui? Essa? Essa? Ah, essa aqui. Tá vendo? Ele tem 4 formatinhos que a criança precisa colocar. Eita, o objetozinho. Até caiu aqui, calma aí. Eu me lembrei desse brinquedinho aqui, cara. Quantas vezes eu vi o meu sobrinho brincando. E engraçado que o bebezinho ele não entende muito bem. Porque aí tem esse brinquedinho com esse formatinho aqui e ele tem que encaixar, certo? Cara, várias vezes eu via o meu sobrinhozinho brincando com um brinquedinho parecido com esse aqui, ele fazia assim, ó. Aí ele ficava tentando colocar, não conseguia, aí tentava colocar aqui, aí ficava assim, aí ele perdia um pouco a paciência e jogava fora, aí pegava outro, aí ficava assim, aí ficava tentando, aí tipo assim, depois de várias tentativas, tipo assim, parece que esse aqui encaixou, ih, cara, não encaixou, ele ficava assim, aí fica todo mundo batendo palma e tal, pra criancinha. Cara, tem vezes que a nossa vida, a gente faz exatamente isso, assim, a gente tem o nosso plano, e a gente fica assim, tentando encaixar, e a gente fica, mas Deus, por que não está dando certo? Poxa, mas eu quero namorar com esse cara, eu sei que ele não é crente, mas ele vai se converter. Pô, não está entrando, Deus, me ajuda aqui,
por favor, por que não está dando certo? Pô, mas Deus, eu quero fazer tal coisa, eu quero mudar de vida, por que não está encaixando? Por que não entra? Por que não entra? A gente precisa aprender que Deus criou a gente de uma forma e Ele tem os planos para a gente perfeitos. E Ele diz, olha só, esse aqui entra aqui, ó. Não adianta você querer forçar a barra e botar nesse aqui, porque não vai entrar. Não é assim que funciona. Se você fizer isso, você vai destruir a sua própria vida. Não é assim que funciona. E a gente age igual um monte de criança, bebê, que não consegue entender que Deus tem o melhor para cada um de nós. Talvez a nossa dificuldade em entregar os nossos planos para Deus seja justamente a gente ouvir de Deus alguma coisa que a gente não gostaria de ouvir. Porque a gente tem já os nossos planos traçados. Meu Deus, eu não posso mudar, porque isso tudo já estava planejado há tantos anos, há tanto tempo. Pô, você vai querer mudar tudo agora, Deus? Se a gente não tem conseguido entregar os nossos planos para Deus, a nossa vida para Ele, ou é porque a gente não entendeu ainda que Ele ama a gente com um amor que a gente nunca vai entender e Ele cuida de nós. Ou talvez a gente ainda não tenha descoberto o prazer de ter Deus com uma própria provisão para o nosso coração, para a nossa vida, para as nossas famílias, para todas as áreas da nossa vida. Eu afirmo a você que os planos de Deus sempre vão ser melhores que os nossos. Os planos de Deus sempre vão ser melhores que os nossos. Então entregue os seus planos para Deus. Em segundo lugar, acredite que Deus quer o melhor para a sua vida. Acredite que Deus quer o melhor para a sua vida, de verdade, Deus quer o melhor para a sua vida. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Eu tenho certeza que a maioria que está ouvindo essa noite ama Jesus. Em tudo que Ele faz na sua vida é para o seu bem, é porque Ele te ama. Romanos 8:28 vai dizer, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus quer fazer parte da sua vida. Ele quer andar do teu lado. Ele quer mostrar o quanto Ele te ama. Ainda que você pense que não mereça a bondade dEle, ainda que você se sinta um pecador miserável, ainda que seja difícil acreditar que Deus quer viver contigo, essa é a verdade que a palavra ensina para a gente. Em meio a essa pandemia em que muitas alegrias foram tiradas da gente, Deus ainda continua no controle de todas as coisas e Ele quer o melhor para as nossas vidas. Porque Deus age em todas as coisas, em todas as circunstâncias, de todas as formas, para o bem daqueles que o amam. Tudo que Deus faz na nossa vida, se a gente o ama, é para o nosso bem. É óbvio que eu não quero aqui fingir que as dificuldades não existem. Eu não quero dizer que a gente tem que passar por cima das nossas tristezas como se elas não acontecessem. Afinal de contas, a gente tem um Deus que é bom, é o Deus que manda a gente se alegrar em todo o tempo e tal. Não, muito pelo contrário. Se você passou por alguma dificuldade, se você passou por alguma perda, alguma coisa difícil, cara, chora na presença de Deus, abre o seu coração diante dEle. Ele também gosta desse tipo de atitude. Ele quer a sinceridade do nosso coração. Mas a gente tem que se lembrar que a gente vive num mundo caído, onde o pecado distorce as coisas, até o bem que a gente gostaria de fazer. E mesmo diante de todo esse caos, Deus enviou o próprio Filho para dar a vida dele por amor a mim e a você. Esse é o amor mais profundo, mais intenso, mais forte, mais lindo em toda a história da humanidade, e ele aconteceu. Essa é a expressão de amor mais impressionante e perfeita e maravilhosa em toda a história da humanidade. E se Deus age assim no nosso favor, se Deus deu o próprio Filho por mim e por você, eu tenho certeza que Ele quer o melhor para a sua vida. Tanto que Ele já deu o melhor, que é Jesus. Pode não ser o melhor que você quer ou que você esteja esperando, mas com certeza é o melhor que Deus quer para a sua vida. E a terceira aplicação para a gente, descanse nos cuidados de Deus. A gente tem que aprender a descansar. Eu vou falar para vocês, é muito difícil a gente aprender a descansar. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis. A gente tem um jeito, não sei, eu acho que isso está na nossa natureza caída também, que a gente quer resolver as coisas, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente quer
A gente quer, de alguma forma, colocar a mão, a gente quer fazer. Se as coisas não dão certo, a gente já quer. Meu Deus, amanhã eu tenho que acordar, então resolvi fazer. Tá, tá, tá. Descansa em Deus. Dá uma respirada, se acalma. Vai para o seu quarto orar um pouco. Descansa na presença de Deus. Olha o que Jesus fala, e está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 26 e 27. Esse é um dos textos mais bonitos, eu espero que eu não chore aqui agora. Jesus fala: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Jesus fala para a gente parar tudo e olhar. Olha só para essas aves. Olha que coisa impressionante. Você já reparou? Ela não faz compra de mercado todo mês. Todo dia. Ela acorda, ela voa livremente e ela para em algum lugar e ela come, e ela se alimenta. E ela vive. Porque o Pai as alimenta. E Jesus continua: vocês não têm muito mais valor do que elas. Eu te criei e eu te amo tanto, tanto, que eu declaro que você tem muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha para as aves do céu. Nessa pandemia, pode faltar álcool em gel. Nessa pandemia, podem faltar até alimentos. As aves continuam voando livremente e comendo, porque o Pai continua alimentando todas elas. Você tem muito mais valor do que as aves. Você acha que vai faltar alguma coisa para você? Você acha que mudar o seu plano vai ser muito difícil para você? Deus te ama. Ele tem o melhor para a sua vida. A gente tem mais valor do que os animais. E os animais continuam sendo alimentados por Deus. E isso é a palavra de Deus para a nossa vida. Eu tenho um cachorrinho. Eu nunca fui muito chegado em cachorro, mas, cara, a gente agora tem um cachorrinho que eu me apeguei ao bichinho. É impressionante como a gente se apega. Cara, às vezes ele pede, assim, de uma forma insistente, colo, assim, sabe? Ele quer subir, ele quer estar perto. A gente sai, eu e ele, às vezes sai os dois juntos da sala, um vai para um lugar, ele levanta, ele não fica sozinho, ele quer estar sempre onde a gente está. Às vezes a gente precisa sair de casa e deixar ele sozinho. Em nenhum momento passa pela nossa cabeça deixar o bichinho com fome. Em nenhum momento passa pela nossa cabeça não alimentar o bichinho. Às vezes a gente sai, deixa ele, a gente pensa assim, cara, vamos comprar um brinquedinho porque ele vai gostar, ele vai chegar em casa um tempão que ele não vê a gente, vamos levar um ossinho diferente que ele vai se amarrar quando ele vê a gente. Você tem noção que a gente tem um amor pelo bichinho, que a gente não consegue imaginar a gente maltratar o bichinho? Esses dias ele estava no meu colo assim em cima, de repente ele se debateu assim querendo brincar, cara, ele caiu, ele bateu a cabecinha no chão. Pô, o bichinho ficou cheio de dor, cara. Ele começou a ficar meio mancando. A Letícia ficou desesperada, ela começou a chorar. Meu Deus, a gente achou que o bichinho ia morrer, a gente ligou pro veterinário na hora. Ajuda a gente, o que a gente faz? Ele, não, manda um vídeo, mostra e tal. Aí ele acalmou a gente, falou, ó, compra tal remédio, dá pra ele, espera a dor passar, fica tranquilo. Graças a Deus passou, o bichinho ficou bem. Olha o cuidado que a gente tem pelo um cachorrinho. Jesus ensina pra gente que nós somos muito mais valiosos para Deus do que são os animais. Se os animais para a gente são valiosos, para Deus são muito mais. Nós somos muito mais para Deus do que todos os animais. Deus tem poder para continuar provendo, mesmo em meio a essa pandemia. Talvez Ele esteja querendo ensinar justamente isso, que a gente pode confiar nele em qualquer circunstância. E mais do que a provisão física, mais do que a provisão material, mais do que a despensa cheia, Ele tem que ser a nossa provisão. Mais do que eu acordar e pensar que eu tenho que ir no mercado, eu tenho que agradecer todos os dias, porque o Deus que me dá a condição de ir no mercado está do meu lado. Mais do que eu levantar da minha cama e ficar feliz pela vida, eu tenho que ficar feliz porque Deus é quem me deu a vida, Ele está do meu lado, Ele me ama. Mais feliz do que eu poder ter uma televisão, uma cama, poder ter uma roupa para vestir. Eu sou muito grato porque o Deus que me dá todas essas coisas continua do meu lado. E me ama e me quer.
Ele tem que ser o nosso prazer diário. Deus continua cuidando de cada um de nós e vai continuar cuidando. Então confie e descanse no cuidado de Deus. Descanse no cuidado de Deus. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta final. De fato, toda essa pandemia tem mostrado para a gente que Deus continua reinando de forma soberana. E nós somos muito mais dependentes dele do que a gente imaginava. A gente tem aprendido que o provedor é a própria provisão. Mais do que a gente se preocupar com o nosso futuro, a gente precisa entender e acreditar que Deus ama cada um de nós. Ele tem propósitos específicos para cada um de nós e a sua vontade continua sendo agradável, continua sendo boa, continua sendo perfeita. Em última análise, Ele, o próprio Deus, é melhor do que todas as bênçãos que a gente pode ter. O próprio Deus é melhor do que todas as bênçãos que Ele pode te oferecer e te dar. Diante disso, só cabe a nós, como filhos, entregarmos os nossos planos a Ele, crermos que Ele sempre tem o melhor para a gente, justamente por Ele ser o melhor, e descansarmos. Cabe a cada um de nós, como filhos, aprender a descansar em Deus. Ele não é apenas provedor, mas Ele é a própria provisão. E se a gente tiver que ter os nossos planos completamente mudados, alterados, para a gente entender essa verdade, que assim seja para a glória dEle. A gente descobriu nesse tempo que a gente é muito mais dependente do que a gente imaginava. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela transforma completamente o nosso coração, a nossa vida. Ela enche a gente de esperança, Senhor. Ela enche a gente de alegria, de vontade de viver mesmo o resto das nossas vidas para a Tua glória. Senhor, muito obrigado porque você tem tratado a nossa vida, você tem transformado o nosso coração. Ajuda a gente a enxergar mesmo a Tua bênção, a Tua provisão, o Teu amor por cada um de nós, mesmo em circunstâncias tão adversas e difíceis, em circunstâncias em que a gente tende a esquecer quem você é, o seu amor e a sua graça, Senhor. Aquieta os nossos corações, ajuda a gente a entregar toda a nossa vida nas suas mãos, entendendo que você tem sempre o melhor para cada um de nós, você é o melhor para cada um de nós. Ajuda a gente a descansar todos os dias nos seus braços, cheios de amor, cheios de paz, cheios de graça e misericórdia. A gente te ama, Senhor, a gente declara essa noite que a gente te ama. Ajuda a gente a te amar todos os dias enquanto a gente viver. Se possível, Senhor, faz com que essa pandemia acabe logo. Traz a cura, Senhor. Traz a cura, Deus. Por favor, Senhor. Por favor, que não haja tantas mortes quanto tem se previsto, Senhor. É tão triste saber que vidas estão sendo ceifadas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Cuida mesmo dos teus filhos e que a igreja continua trazendo uma palavra de esperança para esse mundo que precisa tanto. No nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém.